estamos aqui na nova secretaria do Colégio Batista. Um lugar ficou lindo, especial para você. Nós sabemos que estamos chegando ao final da pandemia. Esse tem sido o meu pedido a Deus, para que possamos estarmos juntos no Colégio Batista. Sabemos que é um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Se Deus permitiu, Ele sabe por quê. E se acabar, Ele também sabe quando. Então nós precisamos esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. E por isso, quero convidar você a participar das nossas assembleias, que estão sendo gravadas com muito carinho, com muita alegria, com grande entusiasmo. E esse é um momento para você e sua família. Para que veja você e sua família. Não perca a oportunidade. Vá lá, clique lá dizendo que você está curtindo esse momento, que é um momento especial entre você e o seu colégio, o Colégio Batista. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Beijão! Olá pessoal, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta, mais uma assembleia. Vamos com a gente ainda, vamos cantar novamente cânticos que vocês conhecem e que fez parte desse período que nós estamos aqui juntos. Vamos lá. Corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. E nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. E nos guarda e nos cura e alegra nosso coração. Cantando comigo, hein? Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. E nos guarda, e nos cura, e alegra o nosso coração. E nos guarda, e nos cura, e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. E nos guarda, e nos cura, e alegra o nosso coração. E nos guarda, e nos cura, e alegra o nosso coração. Bom, que legal, foi muito legal essa música aí. Legal, vamos a outra. Essa fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, com espírito inabalável. Cria-me, ó Deus, cria-me, ó Deus, coração puro. E renova
pois habita em nós o teu Espírito, pois habita em nós o teu Espírito. Quero aprender com os erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver dentro do desespero, ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Crime, ó Deus, crime, ó Deus, coração puro e renova o espírito inabalável, pois habita em nós o teu Espírito. Pois habita em nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O livro é a mais antiga plataforma de ensino à distância conhecida pela humanidade. Livro é uma coisa tão boa que até Deus tem um. Alguém me ensinou que o bom livro é aquele que se abre com interesse e se fecha com proveito. No livro de Deus, na biografia de Jesus registrada pelo aluno dele chamado João, há uma frase que tem ocupado os meus pensamentos há muitos anos. E a frase é exatamente essa. Falou-lhe Jesus, pois, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como nós estamos na idade mídia, nós compreendemos aquela linguagem da informática quando fala acerca do
hiperlink do arquivo zipado. O que é o hiperlink? São aquelas palavras que vêm em outras cores num texto, sobre as quais nós podemos dar um clique e elas nos levam a outros domínios, a outros campos de saber e conhecimento. O interessante de tudo isso é que nós podemos fazer o mesmo com o texto sagrado. Nós podemos dar alguns cliques em cima de algumas palavras e elas nos trarão maior compreensão acerca da boa notícia do Evangelho. E é o que eu quero fazer com vocês nos minutos que se seguem. Por exemplo, quando nós olhamos para esse texto, note essa parte quando diz assim: quem me segue? Quem são aqueles que seguem após Jesus? Aqueles que seguem a Jesus são chamados de discípulos, ou seja, aquele que acolhe e segue as ideias de um mestre. Aí você pergunta, André, o que isso significa? Vamos apertar a tecla SAP e descobrirmos juntos? Seguir a Jesus, por exemplo, tem implicações. Aí você fala, e quais são as implicações de ser um discípulo, de ser um seguidor exclusivo de Jesus de Nazaré? Significa que agora nós não mais seguimos os nossos próprios impulsos, nós não mais seguimos os nossos apetites, nós não mais seguimos os nossos sonhos e caprichos. E você pode me perguntar, André, por que nós não mais seguimos nada disso? Porque tudo isso foi gravemente prejudicado pelo pecado. O pecado danificou todas as coisas. Então isso também significa que todos nós agora precisamos de sabedoria do céu para bem vivermos, ou seja, vivermos a contento a vida na terra. E aí eu sei que você que me ouve e me vê, pergunta, ô André, e o que significa sabedoria? Sabedoria é inteligência espiritual. Sabedoria é a capacidade de aplicar à vida o compreendido, ou seja, é viver de modo coerente com aquilo que já se alcançou como percepção e entendimento, porque a pior coisa que pode haver para um ser humano é viver aquém da sua própria compreensão, do seu discernimento. Isso é uma loucura, isso tem um nome, chama incoerência. Então a sabedoria é de fato para que a gente possa viver de acordo com aquilo que nós já compreendemos. Isso é sensacional. Note que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas, graças a Deus por essa conjunção adversativa, mas terá a luz da vida. O que isso significa? O que isso quer dizer? Significa e quer dizer que seguir a Jesus é transitar desembaraçadamente pela existência, ou seja, sem tropeçar. Então isso quer dizer que seguir a Jesus é o projeto de vida. Pessoal, que coisa sensacional! Seguir a Jesus é um movimento. Se é um movimento, requer-se daqueles que querem ser discípulos, querem ser alunos, querem entrar no movimento, eles precisam romper com a inércia. Você pode me perguntar, André, e quanto tempo vai levar esse seguimento de Jesus? Por quanto tempo nós vamos ser seguidores de Jesus? Eu preciso te dizer, por toda a vida, porque é um movimento constante. Todo o tempo todo, nós seguiremos a Jesus, porque é uma longa obediência na mesma direção. Só que coisa incrível, eu sei, por isso que eu vim te contar. E tem mais, se é uma longa obediência na mesma direção que exige de nós que vençamos a inércia, tem um detalhe. Nós temos pelo menos 3 desafios diante de nós
para sermos de fato do movimento de Jesus de Nazaré. O primeiro desafio é conjugar o verbo mergulhar. Só André, como assim mergulhar? Você não está falando de seguimento? Exatamente por isso. Porque para seguir a Jesus, a gente precisa conjugar o verbo mergulhar. Você pode me falar, por quê, André? Porque para seguir a Jesus, a gente precisa dar um salto, ou seja, um mergulho na essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é a luz. Então, para você ser um seguidor de Jesus, andar nessa luz, você precisa mergulhar nessa luz. Mas aí alguém pode falar, André, esse negócio de conjugar o verbo aí, mergulhar, sei não, hein, cara. Isso aí me parece absurdo. Eu sei que parece. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, primeiro, quer ver onde vai pular antes de dar o salto. Esse é que é o problema. Mas aí tem um detalhe, eu preciso te contar o meu testemunho e a minha posição. Eu sou do time daqueles que creem. Então, eu vejo Deus na origem de todas as coisas que são boas. Então, eu não tenho dificuldade alguma com isso, porque, como eu disse, eu sou do time daqueles que creem. Então, você me pergunta, André, se você é do time daqueles que creem, você pode dizer para a gente o que é crer? Eu vou dizer para vocês antes o que não é crer. Por exemplo, crer não quer dizer ter esperança de que seja verdade, mas crer significa de fato uma firme convicção. E aí você falou, André, interessante isso aí, mano. E o que é convicção? Deixa eu te falar. Convicção é diferente de opinião. Opinião nós sustentamos, ao passo que convicção sustenta-nos a nós. Oh, interessante, exatamente isso. Então, quem crê tem convicção. E eu, como disse, sou do time daqueles que creem. Por isso, para mim, é tudo muito simples. No time daqueles que creem, tudo é simples. Então, qual é a solução para isso? Eu, por exemplo, eu creio porque é absurdo. Porque se não fosse, eu entenderia. Eu aprendi isso com um irmão que já viveu muitos anos antes de nós, cujo nome era Tertuliano. Ele disse, eu creio porque é absurdo. Porque se não fosse, eu entenderia. Deus não nos chamou para entendê-lo. Aliás, é impossível entender a Deus. Deus nos chamou para crer, porque tudo o que Ele diz para nós parece absurdo, mas se acompanhado com fé, tem todo sentido. Então, eu reconheço de fato que tudo isso que eu tenho conversado com você até aqui é uma questão de fé. No entanto, é também racionalmente compreensível e aceitável. Pessoal, por que é assim, André? É simples. Porque o Criador, ele sempre nos dá informação suficiente para que tomemos a decisão razoável. Observe isso. Deus sempre nos dá informação suficiente para que tomemos decisões razoáveis. Mas aí eu te digo o seguinte, para andarmos com Deus, para sermos seguidores de Jesus, é necessário que a nossa fé seja infinitamente maior do que a informação. Mas falou, André, interessante isso, mas estou com um problema. Eu sei que há um problema, eu sei. Eu sou ser humano e eu sei como é que os seres humanos pensam. É o seguinte, qual é o problema? O problema é a rejeição motivada, por exemplo, pelo preconceito. Porque nesse caminho de seguirmos após Jesus, nós precisamos fazê-lo com exclusividade. Não dá para seguir mais ninguém se nós somos discípulos de Jesus. Mas aí vem o problema da rejeição. Só André, e qual é o problema da rejeição? O problema da rejeição
é que ela dificulta e impossibilita toda ação generosa. E aí eu preciso te dizer pelo menos duas coisas sobre preconceito. Primeira, preconceito é ignorância. Guarde isso, lembre-se sempre. Aliás, preconceito quase sempre tem as suas raízes na falta de conhecimento e de informação. Qual é o problema do preconceito? O problema do preconceito, já dizia o Sr. Einstein, é que ele obscurece a percepção. Esse é o problema do preconceito. Segunda coisa que eu lhe digo, preconceito é pré-concepção. Então, o que acontece quando nós somos preconceituosos? Nós limitamos, nós julgamos, nós condenamos apenas pelo que aprendemos a pensar sobre algo ou alguém. Aliás, esse é o problema de nos privarmos de uma boa leitura. Quem não lê está fadado a acreditar em tudo o que ouve. Esse é o ponto. Agora, quando você lê, você não se guia mais por preconcepção. Você sabe, você chega às suas próprias conclusões. Isso é magnífico. Mas também aprendi com Einstein o seguinte, ele disse certa feita, lamentando-se profundamente: triste época essa nossa, em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Esse é um problema. O problema da rejeição é que ela nos priva e ela nos leva ao desperdício. Só como assim, André? Por exemplo, a humanidade tem deixado de se beneficiar da mais importante dádiva do Criador aos seres humanos, que são os seus valores, os valores divinos. E aí você me pergunta, e quais são os valores divinos? Os valores divinos são todos aqueles que cooperam para a vida em sua máxima expressão. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue, quem é meu discípulo, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso nos leva ao segundo desafio, que é conjugar o verbo superar. Aí você me pergunta, superar o quê? Superar, por exemplo, os nossos preconceitos, superar a nossa própria visão preconceituosa e, por isso, limitada. Há um antídoto para o nosso preconceito. Você fala, qual é o antídoto para o meu preconceito? Uma verificação honesta é o melhor remédio para o preconceito. O que isso significa? Traduzindo, se você quer saber sobre algo ou alguém, você precisa experimentar em primeira mão, você precisa ir e ver, você precisa então saber por si mesmo e não tão somente pelas coisas que você ouve, pelas suas próprias pré-concepções. Note que Jesus disse, quem me segue? Esse seguimento de Jesus não é como imposição, mas é como uma resposta consciente e voluntária. Uma vez que você mergulha na luz, uma vez que você tem esclarecimento, a única resposta plausível que você pode dar é, de fato, se entregar para ser um seguidor de Jesus. Então, para isso é necessário que você supere a sua própria visão preconceituosa e limitada. Note que Jesus disse, quem me segue? E onde que nós seguimos a Jesus de Nazaré? Interessante, é pela vida. Ou seja, se nós somos alunos de Jesus e as aulas de Jesus são caminhando pela vida, isso também significa que a vida vai fornecer os temas no dia a dia. E enquanto nós caminhamos com Jesus, seguindo após Ele, Ele vai nos dando
esclarecimento. Isso é sensacional, porque aqui nós percebemos que a dinâmica do aprendizado com Jesus de Nazaré é sem manual. Nós somos oriundos da modernidade, nós já estamos na pós-modernidade ou modernidade líquida, e nós temos assim um fascínio por manual. Aí você fala, por que nós temos esse fascínio por manual? Porque nós gostamos muito de saber como é que as coisas funcionam, porque nós temos uma relação utilitária com as coisas. E às vezes, sem que a gente perceba, quando a gente quer andar com Deus, a gente quer aplicar a mesma lógica e o mesmo raciocínio. E não é assim. Porque quando nós lançamos mão de um manual, é para nós sabermos como as coisas funcionam para que a gente possa, de fato, fazê-las funcionar. Isso é muito coisa também de americano. Americano é que gosta muito de how stuff works, ou seja, como as coisas funcionam, para depois just do it, ou seja, simplesmente faça. E com Deus, obviamente, não é assim. Com Deus nós o seguimos pela vida e a vida nos dá os temas e Ele nos ensina, nos dá luz, esclarecimento para que saibamos como viver a vida que lhe agrada. Magnífico. Então, note que ele diz, quem me segue? O que isso significa? Que é um protagonismo intransferível para cada um de nós. Ou seja, ninguém pode ocupar o meu lugar. O meu lugar é inocupável. Somente eu posso estar nele porque ele é meu. O mesmo se aplica a você. Somente você pode estar no seu lugar, porque obviamente ele é seu. E aí nessa hora, após ouvir tudo isso, eu sei que você me pergunta, André, maneiraço essas ideias aí, mano. Mas na boa, isso aí é verdade? Só há um modo de saber. Só tem um jeito. Qual? Siga-o. Entre no fluxo e você vai ter a sua experiência de primeira mão. E você vai saber se de fato tudo isso é verdade. E aí você me pergunta, André, como é que eu faço isso? Simples. Conjugue o verbo mergulhar, conjugue o verbo superar, dê um salto na luz, supere os seus preconceitos. E aí você me diz, e ainda mais, como é que eu faço isso? Simples. Faça sem medo e com total confiança. Tem gente que acha que andar com Deus, andar por fé, é dar um salto no escuro. Mas isso é um equívoco. Andar com Deus não é dar um salto no escuro. Andar com Deus é dar um mergulho na luz. Então, seguir a Jesus é uma decisão pessoal e, por isso, absolutamente intransferível. Só você pode tomar. Nessa hora, eu preciso te dizer o seguinte, que é uma grande bênção quando nós estamos diante da realidade e reconhecemos a sua gravidade. Preciso te dizer que você está exatamente diante da oportunidade da sua vida. Exatamente isso. E aí, eu te falo o seguinte, você não está sozinho. Lembre-se disso, você não está sozinho. Não importa onde você esteja existencialmente agora, porque se você entrar na frequência certa e ouvir a voz, tenha certeza que isso lhe possibilitará recomeçar exatamente de onde está. Então eu quero te encorajar nessa hora. Aproveite a oportunidade, apresente-se ao Criador e em sua necessidade específica, essa que você traz no coração, que nem sempre você consegue sequer verbalizar, apresente ao Criador e peça a sua luz, peça ao Senhor esclarecimento. Saiba que na presença de Jesus de Nazaré, a orientação segura e confiável. Diante dele, há lucidez. Então, isso nos leva para o terceiro e último desafio que eu quero lhe apresentar.
que é conjugar o verbo render. Esse é o terceiro desafio. Então eu te encorajo a render-se à luz. Você tem duas opções. Ou você se rende à luz, ou você luta contra a luz. Mas eu preciso te elucidar nessa hora. Se você escolher lutar contra a luz, saiba que é uma luta exaustiva, fútil e autodestrutiva. Isso não é bom. E aí eu te digo o seguinte: cada um de nós precisa escolher a dimensão que quer viver. Eu sou um cara que vi a luz e fiz opção pela luz. Eu quero andar na luz. Eu não quero mais andar em trevas. Eu já estive bastante tempo nas trevas e não gostei da experiência. É infinitamente melhor andar sob a luz de Jesus, tendo a luz da vida e na vida. A boa notícia do Evangelho, a beleza da mensagem do livro de Deus, é que a luz se fez gente, veio morar entre a gente, para que a gente pudesse experimentar ser gente do jeito que a luz foi gente e sempre desejou desde o princípio que fôssemos gente. Se essa palavra que eu compartilhei fez sentido para você, eu te encorajo ainda dessa vez, dê um salto, dê um mergulho por fé na luz e viva no máximo das suas potencialidades como gente do jeito que gente deve ser. É isso. Te bless!